Vamos então utilizar esse exemplo, esses resultados, e mostrar dois exemplos. Primeiro exemplo, um exemplo de aplicação de equações, para que você utilize corretamente as equações. Exemplo 1. Em um determinado planeta, um pêndulo simples realiza 40 ciclos em 20 segundos. Então, você utilizou um determinado pêndulo, ele completou 40 ciclos em 20 segundos. Sabendo-se que o comprimento do pêndulo é igual a 30 centímetros, determine a aceleração gravitacional do planeta. Se você sabe o período e o comprimento, é possível obter a aceleração da gravidade utilizando, então, um pêndulo simples. Depois, mais uma pergunta é realizada. Qual o período do pêndulo se o comprimento do pêndulo for duplicado? Quanto maior o comprimento, mais tempo ele gasta para completar um ciclo. Mas será que se dobrarmos o comprimento, o período é dobrado? Observe bem essa equação. Período igual 2π raiz de L sobre G. Então, o período ele depende do comprimento, mas existe uma raiz quadrada nessa situação. Vamos, então, resolver a situação. Dados 40 ciclos num tempo de 20 segundos e o comprimento igual a 0,3 metros. Para calcularmos o período, se nós tivermos a frequência, período é 1 dividido pela frequência. A frequência é definida como o número de ciclos ou de oscilações dividido pelo tempo, gasto para que isso ocorra. Número de ciclos, 40, dividido tempo para que isso ocorra, 20. 40 dividido por 20, a frequência é igual a 2 Hz. 2 Hz significa 2 ciclos por segundo, 2 oscilações por segundo. O período é igual a 1 dividido pela frequência. Período é igual a 1 dividido. Qual é a frequência? A frequência é 2. 1 dividido por 2, 0,5. Então, o período desse pêndulo é igual a 0,5. Agora, utilizando esses valores, vamos determinar a aceleração gravitacional. Faremos da seguinte forma. Vamos reescrever essa equação de outra maneira. Podemos escrever essa equação da seguinte forma. Período dividido por 2π elevado ao quadrado. Para tirarmos essa raiz quadrada, vamos elevar os dois lados ao quadrado, é igual a L sobre G. Isolando o G, temos que G é igual a 4 vezes π ao quadrado vezes L dividido pelo período ao quadrado. Então, para calcularmos a aceleração gravitacional em um determinado planeta, poderíamos utilizar um pêndulo simples. O que precisaríamos saber? O comprimento L e o período. Vamos resolver então essa equação. 4 vezes π ao quadrado vezes o comprimento em metros, 0,3, dividido pelo período ao quadrado, 0,5 ao quadrado. O resultado dessa equação, 47,3 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração gravitacional nesse planeta é igual a 47,3 metros por segundo ao quadrado. Depois, nesse exemplo, outra pergunta é realizada. Qual o período do pêndulo se o comprimento do pêndulo for duplicado? Você também poderia fazer o seguinte. Agora você poderia utilizar essa equação, período igual a 2π raiz de L sobre G, dobrar o comprimento do pêndulo, você utilizaria 0,6 e a aceleração gravitacional nesse planeta, você já descobriu 47,3. E você obteria o resultado. Mas existe outra forma de calcular isso, que é a seguinte. O período original, que é 0,5, é dado por 2π raiz de L sobre G.
O período novo, que eu vou chamar de T2, vai ser igual a 2π raiz. O comprimento agora é 2L, porque o comprimento foi dobrado, foi duplicado, dividido por G. Raiz de 2L é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de L. Então, podemos escrever esses termos da seguinte forma: raiz de 2 vezes 2π raiz de L sobre G. Mas 2π raiz de L sobre G já é o período inicial do pêndulo. Então, podemos escrever que o período na segunda situação é igual a raiz de 2 vezes o período da primeira situação. Então, quando dobramos o comprimento, o período multiplica. Mas não multiplica por 2, ele multiplica por raiz de 2. Por isso que existe uma raiz quadrada. Então, essa raiz quadrada indica que, se você dobrar o comprimento, esse período vai multiplicar por essa raiz. Então, o período é raiz de 2 vezes o período do pêndulo anterior, que é 0,5. Raiz de 2 vezes 0,5 é igual a 0,71 segundos. Nesse exemplo, nós utilizamos a equação do período para determinar a aceleração gravitacional e também realizar um novo cálculo, considerando agora que o comprimento foi dobrado. Último exemplo dessa videoaula sobre pêndulo simples. Um pêndulo simples é solto do ponto A. Temos então um pêndulo simples. Esse pêndulo simples, ele tem um comprimento L e ele vai ser solto do ponto A. O ponto A está a uma altura H, ele vai ser solto. Se não houvesse nenhum obstáculo, ele vai oscilar com o período 2π raiz de L sobre G. Entretanto, quando o pêndulo atinge o ponto mais baixo da trajetória, uma parte do fio encosta em um prego, localizado no ponto P, diminuindo o tamanho do pêndulo. Então, o que ocorre? Esse pêndulo ele vai descer. Quando ele chega nesse ponto mais baixo, ele encosta no prego. E aí o pêndulo fica menor. Por quê? Porque essa parte de cima, ela não oscila. Ela está fixa aqui. O que oscila é a parte de baixo. Então, ela vai oscilar, depois ela volta, e aí depois todo esse pêndulo L volta à sua posição original. Desprezando as forças de atrito, determine o período do pêndulo em função de L, G e X, em que X é essa distância desse ponto até esse ponto P. Vamos analisar então o que ocorre nessa situação. Esse pêndulo, ele é solto. Ele é solto desse ponto até chegar aqui. Quando ele chegou aqui, ele fez 1/4 da sua trajetória. O tempo que ele gastou aqui é 1/4 do período. Se não houvesse o prego, 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4. 4/4 é um inteiro. Então, o que ocorre? Esse pêndulo ele vai ser solto. Quando ele é solto desse ponto, ele vai descendo até chegar aqui. Ele completou 1/4 do tempo previsto. Mas, nesse momento, você tem um outro pêndulo. Porque esse pêndulo fica menor. A parte que oscila é qual? É o L menos o X. Então, a parte que oscila é o que sobra. E o que sobra é L menos X. Esse pêndulo L menos X que sobra, ele se comporta como um novo pêndulo. Ele vai subir, completando 1/4 da sua trajetória, e vai dividir mais 1/4. E vai descer, aliás, completando mais 1/4. Quando ele chegar nesse ponto, volta a ser o pêndulo original, porque aí você tem todo o comprimento oscilando. Nós vamos representar isso por um desenho, para facilitar o entendimento. Esse pêndulo ele é solto do ponto A,
e ele desloca-se até aqui. Ele completou a primeira parte, uma parte. Quando ele chegou aqui, essa parte de cima ela está presa, porque tem um prego aqui, e essa parte de baixo oscila. Então essa parte de baixo, cujo comprimento é L menos X, oscila. Vai chegar até esse ponto e até esse ponto. Então nós temos que analisar dois pêndulos, formando um pêndulo só. Esse pêndulo aqui maior, que ele movimenta-se daqui até aqui, e depois daqui até aqui. E esse pêndulo menor, que movimenta-se daqui até aqui, e depois daqui até aqui. Então vamos analisar esse movimento em 4 etapas. Primeira etapa, você solta o pêndulo desse ponto, ele aumenta a velocidade até chegar aqui. Agora, a partir desse momento, temos um outro pêndulo. Esse outro pêndulo sobe até esse ponto e desce. Depois desse ponto, movimenta-se para a direita esse pêndulo, o original. Podemos, então, escrever a seguinte forma. Primeiro movimento, pêndulo maior, realizando 1/4 do seu período. Depois, pêndulo menor, segunda etapa, terceira etapa, cada etapa realizando 1/4 do período que ele teria, esse pêndulo menor, e depois, quarta etapa, pêndulo maior, deslocando-se para a direita, realizando mais 1/4 do seu período. Então, vamos calcular o período de cada pêndulo. O período desse pêndulo A é 2π raiz de L sobre G. Mas vamos dividir em 4 etapas. Vamos imaginar que não houvesse o prego, como falei anteriormente. Poderíamos escrever, então, 1/4 do período, 1/4, mais 1/4, mais 1/4. Então, nessa situação, esse pêndulo ele realiza 2/4 do movimento que ele realizaria. Ele realizaria 1/4 para ir e 1/4 para voltar. Então, 2π raiz de L sobre G dividido por 4. 2/4. Resolvendo isso aqui, o período, o tempo que ele gasta para ir daqui até aqui, é π raiz de L sobre G. O mesmo ocorre com esse pêndulo menor. Esse pêndulo menor, ele saiu daqui, desse ponto, foi até aqui, realizou 1/4 do seu período e depois voltou, realizou mais 1/4. Então, ele realizou 2/4. 2π raiz, qual é o comprimento desse pêndulo? L menos G, dividido por G, dividido por 4. Isso é 1/4 do período. Foram 2/4. Desse ponto até esse ponto, esse ponto até esse ponto. Então, o período do pêndulo 2 é π raiz, o período, aliás, o tempo que o pêndulo 2 gasta para ir desse ponto até esse, é π raiz de L menos X sobre G. Temos, então, agora um pêndulo que gasta nesse quarto e nesse quarto, nesse tempo e nesse tempo, π raiz de L sobre G, e nesse tempo e nesse tempo, π raiz de L menos X sobre G. O período total vai ser a soma, esse tempo mais esse tempo, mais esse tempo, mais esse tempo. Vamos somar, então, o tempo de 1 e 4 e o tempo de 2 e 3. Fazendo a soma, π raiz de L sobre G mais π raiz de L menos X sobre G. Podemos isolar π e raiz de G. Então, o período desse pêndulo é igual a π dividido por raiz de G, abre parênteses, raiz de L mais raiz de L menos X, que está de acordo com o que pede o problema. Pede para escrever o período em função de L, G e X. L, G e X. O período do pêndulo é dado, então, fornecido então pela equação π dividido por raiz de G, abre parênteses, raiz de L mais raiz de L menos X. Nessa videoaula, mostramos então o pêndulo simples, a dedução da equação, uma forma de calcular, de deduzirmos a equação do pêndulo simples, e mais 2 exemplos sobre esse assunto.